Oi meninas, hoje eu vou ensinar a fazer essa decoração em vermelho com flor em On Stroke. O material utilizado vai ser o esmalte nude clássico da Impala, da Marchette vermelho, número 32, esmalte branco, extra brilho, as tintas branca, vermelha, verde oliva, pincel chanfrado, referência 6330 da Keramik, e o pincel de contorno da Condor, pincel fino 000222. Primeiramente a gente vai fazer com o próprio pincel do esmalte com vermelho um traço na ponta da unha. Depois, com a tinta branca, a gente vai fazer a volta da unha, assim como se fosse uma daquelas francesinhas redondas, sabe? E vai fazer uma voltinha ali e vai preencher com a tinta branca. Vai preencher ali os cantinhos e depois puxar bem retinho pra fazer a divisão do vermelho, assim, bem retinho. Na ponta também vai fazer um detalhe de francesinha branca com vermelho. Só preencher ali. Daí o detalhe vai ficar assim. Com o vermelho ali entre o branco. Uma faixa vermelha ali na francesinha. Isso, fica assim. Depois na outra unha você vai fazer a divisão com o branco também. Como se fosse fazer a francesinha daquele outro jeito. Só que como ela vai ser toda branca, eu vou fazer o preenchimento com o esmalte branco mesmo. Porque senão preencher com o pincel e a tinta ia dar muito trabalho. Daí faz a divisão ali com o pincel para poder preencher mais perfeito com o esmalte. Depois, com o pincel de contorno e a tinta branca, você vai fazer uns detalhes de arabesco ali na parte de dentro da unha e depois em cima do vermelho também. Sempre trabalhando com a ponta do pincel, que esse detalhe é para ser com o traço fino. Então, trabalha sempre com a pontinha do pincel. Que quanto mais com a ponta você trabalha, mais fininho vai ser o seu detalhe de contorno. Daí o detalhe fica assim, parece uma florzinha. Ali na parte vermelha, o detalhe é praticamente o mesmo, só não vai ter aquele miolinho ali. Mas o detalhe é praticamente o mesmo. Sempre trabalhando com a pontinha do pincel. Ó, pode ver que o traço ficou bem fininho. Depois com o boleador ou o próprio palito mesmo, você vai fazer umas bolinhas ali na volta do detalhe. Ali na parte do vermelho também faz essas bolinhas. Isso, daí vai ficar assim. Daí você vai carregar o pincel chanfrado com a tinta branca e a vermelha. O branco para fora, o vermelho para dentro. Vai fazer uma martização. E com leves pinceladas você vai fazer um detalhezinho de pétala para fazer o detalhe da flor. Faz uma outra pétalazinha ali acima dessa, a flor vai ter só essas 3 pétalas. E ali acima mais uma. Passa a segunda mão, que é pra cor ficar mais viva. Fica assim. Depois você vai carregar o pincel com o verde oliva e o branco. Vai martizar novamente. E vai fazer o detalhe de folha. É bem simples, é só puxar retinho pros cantos.
E a câmera perdeu um pouco do foco. Deu, agora ela focou. Ó, você vai puxar só de levezinho, assim, com leves pinceladas. Passa a segunda mão, esse detalhe de folha simples para iniciante. Essa flor é bem simples também para iniciante. E o detalhe do one stroke da carga dupla vai ficar assim. Feito isso, com o pincel de contorno, você vai fazer um leve contorno ali no detalhe da flor, sempre trabalhando com a pontinha do pincel, que é para o detalhe ficar fino, que é para ser um detalhe leve de contorno, que é para parecer como se não tivesse contorno. Daí vai fazer umas bolinhas ali no interior da flor, que vai ser o detalhe do miolinho. Faz o contorno naquela pétala e faz umas bolinhas ali também. Vai fazer o contorno das folhas com o branco também, tá, gente? Detalhe de contorno fininho também. Isso, daí a folha tá contornada, você vai fazer 2 risquinhos ali do lado pra fazer um detalhezinho a mais e umas bolinhas ali no cantinho da unha. Isso, daí fica assim o detalhe da flor. Feito isso, você vai pegar o boleador ou o palito e fazer umas bolinhas no detalhe da francesinha branca. Você faz as bolinhas com o vermelho. Vai ficar um poazinho ali na ponta daí do detalhe. Isso, vai ficar assim. Você vai passar um pouquinho de base ali no detalhe e vai pegar um strass vermelhinho e vai aplicar ali no interior com a própria base mesmo, tá? Não precisa de cola nem nada. Daí vai ficar pronta a decoração, tá assim. Finalizou com extra brilho e tá pronta a decoração, gente.